Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, os Estados Unidos hoje alertou o mundo sobre a possível invasão da Rússia à Ucrânia. A secretária de comunicação dos Estados Unidos, da imprensa dos Estados Unidos, alertou que a Rússia está fazendo manobra e a qualquer momento poderia invadir a Ucrânia. Todo mundo sabe desse impasse que tem dos Estados Unidos com a Rússia, que estão querendo que a Ucrânia entre para a Organização do Tratado Atlântico Norte, que é um grupo seleto dos países mais poderosos do mundo que são aliados aos Estados Unidos. A Rússia, por outro lado, não admite que a Ucrânia entre na OTAN e que os Estados Unidos e seus aliados ultrapassem a chamada linha vermelha, que inclusive faz parte, essa linha vermelha, da Crimeia, país que foi anexado pela Rússia há um tempo. A Ucrânia está nesse impasse, a Ucrânia que tem uma história muito triste há muito tempo, né? Já foi invadida quando era Joseph Stalin, a Ucrânia que passou pela invasão dos nazistas, agora novamente está passando por este problema. Moradores são sempre aqueles que sofrem. No momento é preciso só que a gente peça a Deus que dê um pouco de consciência ao Joe Biden, a Vladimir Putin, aos líderes. A secretária da Alemanha está se reunindo também com os representantes da Rússia para ver se ameniza essa situação. Enfim, a coisa está preta lá para Moscou. Agora, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, esmaga nesse like, participa junto comigo. A gente está aqui ainda de férias, por isso nós não estamos tendo as lives, mas a partir do mês de fevereiro nós vamos voltar com a live aí total. Gente, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, servidores fizeram uma manifestação grandiosa exigindo aumento também para as categorias. São mais de 40 categorias que estão pedindo aumento também. Isso tudo aconteceu após o governo Bolsonaro, admitir que vai dar aumento somente para policiais. É uma maneira de o Bolsonaro agradar a bolsominhada, a gadaiada que está muito entre policiais. Então, esse negócio de aumentar o salário somente dos policiais não é bondade do Bolsonaro, é uma estratégia eleitoreira para que estes policiais, que já muitos deles são bolsonaristas, permaneçam no terreno bolsonarista, dizendo, olha, nenhuma categoria recebeu aumento, mas a nossa recebeu. Isso é um problema grave, até porque o presidente da República não pode tratar uma categoria como inferior e outra como superior. Aliás, a gente sabe que policiais, principalmente policiais militares, esse aumento foi para policial federal, policial rodoviário federal, que tiveram esse aumento. Mas os outros policiais não. Mesmo assim, essa investida de Bolsonaro é para fazer com que os bolsonaristas mantenham aquela base forte no grupo militar. Agora, os servidores estão pedindo uma reunião com o ministro Paulo Guedes, ministro abestado Bolsonaro, enfim, que naufragou todas as nossas contas internacionais. Senhoras e senhores, o governo Bolsonaro indicou aos estados que deixaria vacinas de crianças na metade do caminho. Aí foi uma empresa recém-contratada. Havia já uma empresa que fazia esse transporte de imunizantes, de vacina para os estados, como foi feito antes. Vocês viram que quando era com o general Pazuello, houve aquele problema de logística, o Bolsonaro elogiou o Pazuello, foi uma coisa só. Vacinas que iam para o Amazonas, parou lá no Macapá, enfim, foi uma coisa doida. Agora está acontecendo a mesma coisa. Além deles terem atrasado a vacina das crianças, além de eles terem feito confusão com a vacina da criança, o que eles fizeram? Contrataram uma empresa, sabe-se lá por que contratar essa empresa agora, já que já tem uma empresa que fazia esse transporte, e mesmo o Ministério da Saúde fazia esse transporte, contrataram uma empresa, essa empresa foi contratada agora, e não tinha experiência em transporte de vacina, de imunizante. Imagine vocês, muitas vacinas chegaram estragadas e com a data vencida. Aí vacinas em alguns estados estavam chegando somente até no aeroporto. Aí de lá do aeroporto ligavam, olha, a vacina está lá no aeroporto, tem que pegar. Agora tu imagina, porque isso tem que estar em frigoríficos, armazenadas em lugares adequados, e não foi feito. Ou seja, é a desorganização do governo Bolsonaro novamente, agora brincando com a saúde da população. É uma baixaria, uma pouca vergonha o que está acontecendo no nosso
Brasil. Vamos a mais notícias, esmaga nesse like, participa junto comigo, eu sou aqui em Santarém, carne e osso, mais osso do que carne. Olha, o Alexandre Pato, que também é genro do Silvio Santos, o genro do Silvio Santos, tudo bolsonarista, né? Porque o Silvio Santos as meninas são, também os genros vão ser. O Alexandre Pato escreveu ali no seu Twitter contra a vacina, a favor daquele jogador de tênis que foi mandado embora lá do Canadá porque não tinha comprovante de vacinação, enfim, falou besteira, falou merda. Aí agora ele apagou aquele Twitter dele, disse que não, ele é a favor da vacinação, que ele tomou as 2 doses, etc, etc. Ou seja, quando não pega bem, normalmente eles tendem a recuar e dizer que não era isso que a gente tinha falado, era outra coisa. Enfim, senhoras e senhores, esse tempo obscuro, tempo de obscurantismo no Brasil, a gente começa a perceber quem se revela de uma maneira, quem se revela de outra. Quem está a favor da saúde, da vida, a favor da ciência e a favor das coisas normais, não das coisas de palhaçada, das coisas arrogantes, das coisas idiotas. E o Alexandre de Moraes deu prazo de 10 dias para a Polícia Federal ouvir Jair Bolsonaro naquele inquérito que está apurando o vazamento de dados sigilosos sobre a apuração do ataque hacker que o Tribunal Superior Eleitoral sofreu. O Bolsonaro falou sobre isso, falou sobre o tema, disse sobre o ataque, vazou dados da apuração. Por isso, o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo anteriormente de 15 dias, depois a Advocacia Geral da União interpelou um recurso e aí ele deu mais 45 dias. Então, faltam 10 dias. E eu acho engraçado que esse povo, eles pedem vários prazos para responder coisas óbvias, né? Coisas que, se você acusou alguém, disse alguma coisa, por que você tem que ter 30 dias para dar uma resposta? Por que você tem que ter 45 dias para dar uma resposta? Ou era ou não era. No máximo, eu acredito que a justiça deveria dar 2 dias. Já é o bastante. A não ser que seja uma coisa assim, nossa, muito difícil. Agora, se o Bolsonaro acusa, ele fala algo, vaza, e aí quer 45 dias, quer mais 15 dias, quer 90 dias para responder algo óbvio, é porque das duas uma, ou é mentiroso mesmo, ou não tem prova de nada, entendeu? É balela, fala aquilo da boca para fora. Mas enfim, a Polícia Federal, que já está por aqui envolvida com Jair Bolsonaro por conta do Anderson Torres e de muitos delegados bolsonaristas, tem que responder a isso. E precisa que a Polícia Federal se distancie um pouco do Bolsonaro para manter a sua moral. A Polícia Federal, as Forças Armadas, que sempre mantiveram eu diria, uma credibilidade junto à população muito grande. Mas depois que se bolsonarizou, ficou difícil. Espero que a Polícia Federal saia logo, logo disso, porque eu creio que a Polícia Federal ainda é uma instituição séria do nosso país. Outra notícia, senhoras e senhores, o deputados do Podemos pode ter uma debandada no Podemos por conta da candidatura de Moro. Muitos deputados e alguns prefeitos e senadores que podem se candidatar pelo partido já dizem que podem abandonar caso o Moro venha mesmo como presidente. Eles dizem que Moro não tem força política, inclusive pesquisas eleitorais, todas elas dizem que Moro não passa daquilo, patina, depende muito da imagem do Bolsonaro. Enfim, são 11 deputados que eles têm. São 11, gente, só deixa aqui eu ver uma coisinha rapidinho, rapidamente. Ok, deixa eu ver, vamos lá, estamos ao vivo ainda, ok. São 11 deputados que o Podemos tem, 7 deles dizem que já querem abandonar o barco caso o Moro realmente venha para presidente, candidato a presidente. Eles temem não serem reeleitos, ou seja, 80% dos deputados que são do Podemos são bolsonaristas. E o Moro comparou hoje a situação da Somália e da Inglaterra e virou, sabe, piada na internet. Ele deu uma entrevista à Jovem Pan e disse que o que diferencia a Somália da Inglaterra e o que faz a Inglaterra ser rica e a Somália não ser rica é as instituições. Somente as instituições é que fazem isso. E sem levar em consideração a história da Somália, a história da Inglaterra, as invasões, sem falar sobre
A própria cultura da escravidão que foi imposta na Somália, anos de escravidão, anos de dependência, invasões, partidos se enfrentando o tempo todo, além de escassez de muitas outras coisas. Ou seja, a Somália foi explorada durante muito tempo. E comparar a Inglaterra com a Somália, dizendo que somente as instituições, é de dar nojo. É por isso que faz. Ou o Moro é despreparado e burro mesmo, ou ele quer fazer o que o Bolsonaro fez, agradar uma espécie de gente. Que o Bolsonaro agradou uma espécie de gente escrota, gente que pensa como ele pensa, gente que se vê no espelho quando olha Bolsonaro. Enfim, foi assim. Então as pessoas levaram isso na palhaçada, na brincadeira, e acabaram criticando o Moro. Não queremos um presidente, dizia um dos internautas, que não entenda absolutamente nada de história. Vamos repetir o mesmo erro? Bom, agora, o próprio Bolsonaro, na sua live, em uma entrevista, aliás, ele admitiu que se reuniu com a presidente golpista da Bolívia, a Jeanine Áñez. Ninguém sabia desse encontro até ele mesmo, o Pombaleza Bolsonaro, declarar. Ou seja, o Bolsonaro teve encontro com a golpista, fora da agenda, de uma outra maneira, prometendo talvez ajuda militar, alguma coisa. Ela está presa hoje, vai enfrentar o tribunal por conta de conspiração e atos antidemocráticos. O Bolsonaro, ele é assim. Aqueles que lhe são favoráveis podem fazer todos os tipos de crime, ele concorda. Quando lembra daquele Juan lá, que se autodenominava o presidente da Venezuela? Lembra? O Juan Guaidó? Aí ele saía a favor. Quando outro tipo de gente que se é de esquerda, ele diz que não. Jeanine entrou no poder e ali deram um golpe no Evo Morales teve que fugir, etc, etc, e hoje ela está presa. Aí o Bolsonaro vem e declara que teve um encontro com a golpista e ela está presa. Ou seja, o Bolsonaro faz parte dessa conspiração. O Bolsonaro faz parte, utilizando a diplomacia brasileira, utilizando as forças brasileiras, sem consultar, inclusive, o Congresso Nacional, fazendo manobras ali estreitas com o golpismo. Esse é o seu Jair Bolsonaro. Senhoras e senhores, o Weintraub, ele atacou o governo Bolsonaro. Ele disse que eles foram substituídos pela turma do Centrão e nesse Conserva Talk, é o encontro deles virtual, dos tal dos conservadores. E aí ele disse que os conservadores verdadeiros são ele, aquele outro que era o ex-ministro das Relações Exteriores, enfim. E ele disse que Bolsonaro já sabia da operação contra Flávio Bolsonaro antecipadamente, ele falou isso essa semana. Ele também declarou que o Bolsonaro se afastou muito daquela meta, a meta de mudança do país, mudança internacional, inclusive, né, se achando muito. Eles têm uma coisa de sociopatia. Eles acreditam que eles são muito mais do que eles são realmente. Isso é um grande imbecil. Aliás, o Weintraub, chegado no aeroporto, um repórter lá perguntou para ele se ele achava ainda os ministros do Supremo Tribunal Federal de vagabundos e qual deles deveria ser preso. Se calou, ficou pianinho, porque sabe que hora ou outra vão pedir até a prisão dele. Espero que seja preso, porque não é conservador. Esse tipo de gente não é conservador, são um tipo de gente, sabe, da pior espécie que o Brasil poderia produzir. É gente escrota, gente fanática, gente abestalhada, que inventa coisa na cabeça. São lunáticos, na verdade. Lunáticos que não resistem a um debate real, a um debate preciso. São pessoas que colocam merda na cabeça deles, tem muita merda na cabeça, eles espalham a merda na cabeça dos outros também. Esse é o Weintraub, irmão dele, a turma doida do Olavo de Carvalho, são um bando de amalucados e que se viram no Bolsonaro como se fosse um deus, aí aplaudiram o Bolsonaro, etc, etc. Não tem nada de conservador. Conservador é uma pessoa totalmente diferente. Eu conheço muitos amigos meus conservadores. São totalmente diferentes desse bando de lunático, abestalhado. Conservador é aquele que tradicionalmente conserva algumas leis, algumas tradições, mas não aqueles que são reativos, que perseguem os outros, não é? Uma coisa é você ser conservador, outra coisa é você ser fanático, perseguidor dos outros, não é? Ativistas da maldade, esse tipo de gente escrota que só coloca a confusão e a discussão dele aqui na boca de falar palavrão, são um bando de canalhas.
Critica Brasil falando a verdade, doem. Quem doer, se inscreva no canal, participe todo dia junto com a gente. Tchau, pessoal.